boa tarde, galerinha, boa tarde a todos os polos, boa tarde a todos conectados. Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina Nas Trilhas do Piauí. Aventure-se! E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Tudo muito tranquilo? Primeiramente, eu quero parabenizar vocês por estarem presentes aí nesse sábado letivo, nesta tarde de aula, neste dia 24 de setembro, ou seja, o nosso primeiro sábado letivo envolvendo aí a nossa disciplina Nas Trilhas do Piauí. E hoje nós vamos trabalhar o quê? Galerinha, hoje nós vamos fazer uma breve revisão destacando o quê? Destacando o patrimônio histórico, o patrimônio arqueológico do nosso estado e a identidade cultural, tá? Vocês devem lembrar que nós já trabalhamos esses dois conteúdos ao longo das nossas aulas e hoje, neste sábado letivo, nós vamos recapitular, ou seja, é a oportunidade, caso você tenha alguma dúvida, você tirar, é a oportunidade aí de você fixar melhor esses dois conteúdos e aí, neste sábado letivo, ou seja, hoje nós vamos reforçar mais, a respeito desses dois conteúdos, Nós vamos tecer mais comentários aí a respeito dessas duas temáticas que nós já trabalhamos. Tranquilo? Vamos partir para o nosso slide? Vamos lá? Lembrando, que neste sábado letivo, nós só temos uma aula, o nosso horário corresponde exatamente às aulas que ocorrem às sextas-feiras. Então, como vocês sabem, nós temos uma hora a aula e aí nós temos que aproveitar o máximo possível. Teoricamente, a gente acha que uma hora é muito tempo, mas quando nós vamos para a prática, passa bem rápido. Então, vamos partir para o nosso slide? Olha só, gente, como vocês podem observar, no nosso slide inicial, nós temos aqui breves informações acerca da nossa aula, onde você pode observar aqui o nome deste amigo de vocês, professor Francisco Souza, a disciplina Nas Trilhas do Piauí, a nossa eletiva, Nas Trilhas do Piauí, aventure-se, Ou seja, a oportunidade de nós conhecermos mais acerca do nosso estado. Lembrando que eu, professor Francisco Souza, trabalho esta disciplina destacando mais que aspectos, gente, destacando os aspectos humanos, os aspectos culturais, sociais, históricos, econômicos. E o nosso amigo professor Assis Gualter trabalha às quartas-feiras os aspectos do nosso estado mais relacionado à natureza, mais relacionado à parte física, os aspectos naturais fica com o professor Assis Gualter. Tranquilo? Qual é o nosso conteúdo, galerinha? Patrimônio arqueológico, artístico, histórico e identidade cultural. Vocês lembram que nós já trabalhamos esses dois conteúdos, tá? E hoje nós vamos revisá-los, vamos reforçar mais ainda, acerca desses dois conteúdos, e aí é a oportunidade que vocês vão ter aí para fixar melhor estas duas temáticas e tirar alguma, uma eventual dúvida que surgir. Tranquilo? A data de hoje, exatamente um sábado, uma tarde de sábado, 24 de setembro de 2022, sábado letivo, nosso primeiro sábado letivo envolvendo aí a nossa disciplina, referente à sexta-feira, envolvendo aí a nossa disciplina Nas Trilhas do Piauí. E no slide seguinte, o que nós temos? Nós temos o roteiro da nossa aula, o itinerário a ser seguido na nossa aula de hoje, onde nós podemos observar como conteúdo, ou seja, o nosso objeto do conhecimento é o patrimônio arqueológico, artístico, histórico, etnológico, nacional, natural e imaterial e identidade cultural, tá? O nosso objetivo, ou melhor, o objetivo que nós esperamos alcançar a partir da explanação, a partir da exposição desse conteúdo, é exatamente que no final vocês saibam compreender o que é o patrimônio histórico, como se constitui e sua relação com a cultura e memória local. Tranquilo? A nossa aula, a nossa aula será expositiva dialogada, onde nós vamos ter resolução de questões durante a aula, tá? Assim como atividade para casa, tá? Mais especificamente nessa parte de resolução de questões, que
diga-se de passagem, todas as aulas nós temos, né? Como vocês já devem observar sempre no decorrer das nossas aulas, tem lá 2, 3 questõezinhas acerca daquele conteúdo, que é exatamente para fixar melhor, né? Para que você assimile melhor a temática trabalhada. Tranquilo? E no nosso slide seguinte, olha aí, gente. Parque Nacional de 7 Cidades, uma das maravilhas do nosso estado. Não é exagero, tá? Não é bairrismo, mas realmente é uma das maravilhas do nosso estado, viu, gente? Assim como o Parque Nacional, né, da Serra da Capivara, que nós já estudamos bastante, né? Nós passamos a conhecer mais ainda sobre aquela área, né? Nós temos também o Parque Nacional de 7 Cidades, né? Que ele está localizado, vamos dizer assim, na parte mais centro-norte do nosso estado, né? Mais rumo norte, tá? E esse Parque Nacional de 7 Cidades, ele localiza-se na parte nordeste do nosso estado, tá? Mais especificamente, né? Mais precisamente, na parte nordeste do nosso estado, pertencendo aos municípios de Piracuruca e Brasileira, tranquilo? A área desse parque é de 6.221 hectares, tá? E aí a distância com relação à capital, né? A nossa capital Teresina, ele está a uma distância de 217 quilômetros de Teresina, né? Ou seja, fica de Teresina rumo à parte norte, rumo ao litoral. Claro que ele não fica próximo ao litoral, né? Mas dando um norte, uma direção, quem está em Teresina vai para o parque, ou seja, rumo ao litoral do nosso estado. Tranquilo? O parque foi oficialmente criado, olha só, gente, ele foi até criado, né, antes mesmo do que o famoso Parque Nacional da Serra da Capivara, né, que é mais conhecido, tá? Então, o Parque Nacional de 7 Cidades, ele foi criado pelo Decreto Federal, né, número 50.744, em 8 de junho de 1961. Então, enquanto o Parque Nacional da Serra da Capivara é de 1979, o Parque Nacional de 7 Cidades é de 1961. Tá? E aí, na imagem ao lado, você pode observar melhor onde esse parque está localizado em nosso estado. Tá? Você vê aqui o mapinha aqui do nosso Brasil, tá? Mais especificamente aqui nós temos o nosso estado, né? O nosso belo Piauí, e aqui nessa porçãozinha vocês verificam aí o Parque Nacional de 7 Cidades. Olha só, nessa imagem maior, né? Quem, por exemplo, está aqui em Teresina, olha só, ele tem intenção, né, de ir para o parque, né? Ele pega aqui a BR-343, tá? E segue como se fosse para o litoral. Só que, é claro, como nós já destacamos, o parque ele fica antes do litoral, né? O Parque Nacional de 7 Cidades ele fica antes do litoral, tá? Tranquilo? Alguma pergunta? Então, observe, está aqui a localização, ok? Olha só, no nosso slide seguinte, o que nós podemos observar, gente? O parque, ou seja, o Parque Nacional de 7 Cidades, ele recebeu essa denominação por apresentar 7 diferentes agrupamentos de rochas, tá? Então, esses 7 agrupamentos, o fato dele se chamar 7 cidades, deve-se exatamente, né, pelo fato dele apresentar 7 diferentes agrupamentos de rochas, né, que são separados entre si, cada um deles considerando, são separados entre si e cada um deles se considera como sendo uma cidade. Tá? Então, essa é a razão, esse é o motivo por se chamar Parque Nacional de 7 Cidades. Exatamente em decorrência, né, desse parque apresentar 7 grupamentos de rochas, tá? E esses 7 grupamentos são separados entre si, e cada um deles é considerado uma cidade. Ah, professor, então é por isso que é chamado Parque Nacional de 7 Cidades, tá? Em decorrência, né, dessa característica. A topografia
A topografia ruiniforme não é de ruim não, viu, galera? Não vou levar para essa direção, tá? A topografia ruiniforme, por que ruiniforme? Essa expressão significa o quê? Essa expressão significa, né, rochas, né, que são trabalhadas com o decorrer do tempo, pela ação do vento, pela ação da chuva, pela ação do intemperismo, né? Então, essas rochas, pela ação desse processo, terminam ficando semelhantes a determinadas feições, ou a pessoas, ou a animais, tá? Então é por isso que nós caracterizamos como topografia ruiniforme. Então toda vez que vocês ouvirem falar em ruiniforme, significa, né, que aquele grupamento rochoso, que aquela rocha, né, ela tem uma feição que assemelha-se ao humano, ou ao objeto, ou ao animal, tá? Então, olha só, a topografia ruiniforme imita formas que lembram pessoas, animais e coisas, tá? As quais tomam nomes pertinentes, como, por exemplo, nós temos a cabeça de Dom Pedro I, cabeça de índio, o camelo, a tartaruga, né? Muito conhecida a tartaruga, a biblioteca, tá? Afora as atrações geológicas, né? O Parque de Sete Cidades, ele é internacionalmente conhecido por suas inscrições rupestres. Então, olha só, não é apenas no Parque Nacional da Serra da Capivara que existe inscrições, né, rupestres, tá? Ou seja, aquelas pinturas, como esta que vocês estão vendo aí, né, feita pelos nossos antepassados, né, que já existe aí há milhares, milhões de anos, né, essas pinturas aí feitas pelos nossos antepassados, tá? E aí não é apenas lá na Serra da Capivara que existe, tá? Ou seja, no Parque Nacional de Sete Cidades, além dessa característica que ele tem, que é o fato das feições, né, ruiniformes, ou seja, da topografia ruiniforme, no caso aí mostrando rochas, né, com aparência de objetos, coisas, animais, ainda tem o quê? Ainda tem essas inscrições rupestres, né, nas paredes das rochas, tá? E aí essas inscrições, elas foram datadas pelo método aí do carbono 14, né, esse método aí que ajuda a dar, ele dá uma noção, né, de quanto tempo mais ou menos tem aquela pintura, né, aquele objeto, tá? Esse método de datação. Então, olha só, estas inscrições foram datadas aí pelo método do carbono 14 com uma idade que se presume, né, se estima que seja de 6.000 anos, tá? E foram interpretados, ou seja, existe há milhares de anos, né? Ou seja, há um bom tempo, tá? 6.000 anos, tá? Então, estas inscrições, elas foram datadas pelo método do carbono 14 com uma idade presumível estimada de 6.000 anos e foram interpretadas como mostrando o quê? Diferentes situações, né? Bem como conceitos religiosos, diferentes situações como, professor? Situações cotidianas, e aí tem conceitos religiosos, tá? Então, ou seja, isso é o significado dessas inscrições rupestres, tá? Nessas rochas, tá? Elas podem, né, dar uma ideia de como era o cotidiano, né, do que eles faziam, o que eles praticavam, assim também como dar noção de práticas religiosas, tá? Rituais, tranquilo? Alguma pergunta? Aí na imagem que você vê ao lado, à direita do seu vídeo, tá? Está exatamente um exemplo aí de inscrição rupestre encontrada nas formações rochosas lá do Parque Nacional de Sete Cidades. Tá claro, gente? Podemos avançar? Olha só, galerinha, no nosso slide seguinte, né? Você que está nos assistindo aí de Alvorada do Gurgueia, você que está nos assistindo de São Francisco do Piauí, de São João da Varjota, tá, de Baixa Grande do Ribeiro, né?
Veja o slide seguinte. Olha só, gente, o que nós temos no slide seguinte? Agora nós vamos especificar, né, o que tem de mais importante, né, de mais atraente em cada uma das cidades, né, o que mais se destaca em cada uma das cidades, já que nós tomamos conhecimento que o motivo, né, do Parque Nacional de 7 Cidades, né, se chamar 7 Cidades, é exatamente em decorrência da presença de 7 grupamentos de rochas, né, cada um diferente entre si. E aí, na primeira cidade, o que, é que nós temos? Na primeira cidade, o que se destaca é exatamente a Cachoeira do Riachão, com 21 metros, né, de queda. E aí, as rochas, né, lembram o quê? Lembram canhões retorcidos, tá? Essa é a atração que nós temos na primeira cidade, né? No caso, aí, na segunda cidade, ela é tida como a mais rica, né, em inscrições rupestres, né? Ou seja, se eu desejo lá, se eu tenho interesse, vou para 7 cidades, e o meu interesse maior é nas inscrições rupestres, então essas inscrições rupestres, elas estão em maior quantidade, né? Exatamente na segunda cidade. Então, a segunda cidade, ela é a mais rica em inscrições rupestres, tá? Nela fica uma rocha chamada de Arco do Triunfo, né? Ou do Desejo, que tem cerca de 18 metros de altura, tá? E além disso ainda possui um mirante aí, em torno de 45 metros de altura. Na terceira cidade, essas se caracterizam aí por apresentar várias feições runiformes que podem ser vistas, né, como o caso aí do dedo de Deus, tá? E a cabeça de Dom Pedro I, né, além da cabeça do índio, tá? E agora mais especificamente, olha só, nós falamos aí na primeira cidade, né? A primeira cidade que é lá onde existe a Cachoeira do Riachão, com 21 metros, com a queda d'água de 21 metros, né? Que é exatamente essa que vocês estão vendo aqui na imagem. Olha, que bonito, tá? Que bonito. Então, aí faz parte do Parque Nacional de 7 Cidades e está localizado mais especificamente na primeira cidade. O que você está vendo aí na tela, à direita do seu vídeo, é a chamada Cachoeira do Riachão, com 21 metros de queda d'água, né? E aí, nessa área, as rochas, né, lembram canhões retorcidos, né? Ou seja, localizado exatamente na primeira cidade. Tranquilo? A segunda cidade, né, como nós destacamos anteriormente, lá nós temos o quê? Nós temos como destaque o Arco do Triunfo ou também Arco do Desejo, com cerca de 18 metros de altura, tá? E é isso que vocês estão observando aqui, olha só. O Arco do Triunfo ou o Arco do Desejo, ele está localizado na segunda cidade, tá? E a segunda cidade, gente, volto a destacar, você que o interesse maior é pelas inscrições rupestres, tá? A segunda cidade é exatamente aquela que apresenta, que é mais rica em inscrições rupestres. Falou em inscrições rupestres, lá no Parque Nacional de 7 Cidades, lembrem da segunda cidade. Ela que é a mais rica em inscrições rupestres. Tranquilo? Alguma dúvida, gente? Podemos avançar? Olha só, gente. No nosso slide seguinte, né, nós temos aí a terceira cidade agora, né? A terceira cidade, que exatamente como nós observamos anteriormente, né, nós falamos, né, que nela há a presença de várias feições runiformes, né? Feições runiformes são aquelas, né, que se assemelham a coisas, né, objetos, pessoas, animais, como por exemplo aí o quê? Como por exemplo o dedo de Deus, né? Olha só, nós temos o dedo de Deus, a cabeça de Dom Pedro I e a cabeça do índio, tá? Então, olha só, falou, no caso aqui de dedo de Deus, olha aqui. Então, essa feição ruiniforme, ela se assemelha a um dedo. Falou na cabeça de Dom Pedro I, olha só ela aqui. Tá? Então, isso aí, né, não foi uma pessoa, não foram humanos que trabalharam nessas rochas, isso aí é a própria natureza, né? É a própria atuação do processo aí de intemperismo, né? Ou seja, é a ação do vento, é a ação da chuva,
tá? É a própria atuação do intemperismo físico, né? Durante o dia, calor intenso, à noite a temperatura cai, né? Um pouco mais, e aí, com o decorrer do tempo, essa constante alternância, calor, queda de calor, e isso vai provocando desgaste das rochas, além da própria ação do vento, né? E a ação da chuva. Tranquilo? Então, olha só. Exatamente na terceira cidade, onde nós temos a famosa cabeça de Dom Pedro I e o dedo de Deus, né? Estão localizados na terceira cidade. Ou seja, essas feições ruiniformes podem ser vistas na terceira cidade. Tranquilo? Gente, olha, no nosso slide seguinte, né, agora nós vamos destacar o que nós temos exatamente na quarta cidade, né? Na quarta cidade, o que pode ser visto? Entre as rochas destacam-se a que lembra dois lagartos se beijando e a que se assemelha ao mapa do Brasil. Então, aqui, quando você ouve falar no Parque Nacional de Sete Cidades, ou vê alguma imagem na TV, né? Ou na própria internet, né, daquela parte que se assemelha ao mapa do Brasil, pois ele está localizado na quarta cidade. Né? Observe aí, né? Falou aí no mapa do Brasil, olha só. Tá? Essa parte aqui de Sete Cidades, olha só. Olha o Rio Grande do Sul aqui embaixo. Olha o Piauí aqui um pouco mais, né? Um pouco mais acima, ou seja, na parte nordeste aqui do nosso estado, tá? Então, a parte que se assemelha aí ao mapa do Brasil, né, está exatamente localizada na quarta cidade, né? Ou seja, lá você pode ver, né, o mapa do Brasil, né, feito pela própria natureza, tranquilo? E além do mapa do Brasil, nós temos uma que se assemelha exatamente a dois lagartos se beijando. Olha aí, gente, que romântico, né? Olha só, os dois lagartos aí se beijando aqui, né? Que bonito, né? Então, essa é a feição aí uniforme que se assemelha, né, a dois lagartos e como se estivessem beijando, tá? Então, olha só, nós podemos encontrar, né, essa feição exatamente na quarta cidade. Né? Entre as rochas, destacam-se, na quarta cidade, a que lembra dois lagartos se beijando, né? Como vocês estão observando aqui, dois lagartos se beijando, e o mapa do Brasil. Olha só o mapa do Brasil aqui. Tá? Podemos avançar? Podemos seguir? Gente, saindo aqui da quarta cidade, né, continuando nossa viagem pelo Parque Nacional de Sete Cidades, agora vamos para a quinta cidade, né, a quinta cidade. Então, esta quinta cidade, ela é famosa, tá? Por suas inscrições, tá? Ou seja, né, ela também apresenta inscrições, né, e aí ela se destaca exatamente pela presença dessas inscrições rupestres. E aí, um desenho que existe lá nessa quinta cidade, esse desenho, que inclusive você está vendo aí no slide, né, à direita do seu slide, ele pode ser interpretado como definindo um ritual da caça e o destino final do homem, tá, que tem servido como ícone para representar o Parque Nacional de Sete Cidades, né? Bem como os seus municípios vizinhos. Então, olha só, a interpretação aí dessa figura, a interpretação mais corrente, né, deste monumento, é exatamente a seguinte, né? O índio segue o caminho, persegue o animal, mata-o e oferece-o ao Deus Sol. Matam e oferecem ao Deus Sol. Tá? É essa imagem que vocês estão observando aqui
à direita do seu vídeo. Tranquilo? Então, essa inscrição está localizada exatamente na quinta cidade. Tudo bem? Vamos avançar? Olha só, gente. Então, partindo da quinta cidade, né? Como vocês estão observando aí, na quinta cidade, ela também apresenta inscrições rupestres. E aí lá, um desenho que é interpretado como lá existe um desenho que ele é interpretado como definindo o ritual da caça e o destino final do homem, né? E serve de ícone, né? Isso que você está vendo aqui na tela, né? Serve de ícone para representar o Parque Nacional de Sete Cidades, né? E aí, galerinha, mais uma vez reforçando aqui, para que você entenda melhor, a interpretação mais corrente deste monumento, este que você está vendo aí, né? Essa inscrição que você está vendo aí, o índio segue o caminho, persegue o animal, mata-o e oferece ao Deus Sol. Tranquilo? E na sexta cidade, professor? Na sexta cidade, com certeza, né? Vocês já viram esta imagem aí, ou em algum livro, ou na TV, né? Ou mesmo, né, na internet. É uma imagem bastante conhecida, né? Porque lá em Sete Cidades existem inúmeras feições uniformes. E essa daí, assim, para própria divulgação do parque, né? Essa daí é uma das mais mostradas, né? Que é exatamente, né? A Pedra da Tartaruga, tá? Então, na sétima cidade, ou melhor, desculpa, na sexta cidade, como vocês podem observar aí, a maior atração são o quê? São os polígonos perfeitos que formam a Pedra da Tartaruga. Olha a Pedra da Tartaruga. Olha os polígonos aqui. Tá? Nela também, ou seja, nesta sexta cidade, também se encontram a Pedra do Cachorro e a do Elefante com seu filhote. Mas a que mais chama a atenção, a que mais é mostrada, como nós já falamos, que serve até como divulgação do parque, né? Muitas vezes aí nos meios de comunicação, que é muito mostrada, é exatamente esta Pedra da Tartaruga, né? Onde você pode verificar, né? Você pode observar que o formato realmente se assemelha a um casco, né? De tartaruga, né? E aí você pode ver os polígonos, né? Essas figuras geométricas aqui nessa feição aí, nessa feição uniforme, tá? E aí dá mesmo, né? Ou seja, realmente tem esta semelhança com um casco, né? De tartaruga. Tranquilo? E no nosso próximo slide, gente? O que nós temos aqui no nosso slide seguinte? Olha só, galera. Na sétima cidade, né? O que nós podemos aí destacar de mais importante nesta sétima cidade? Então, na sétima cidade, lá é um local em que as inscrições rupestres, né, são mais nítidas, né? Agora, observe que nesse caso aí não é em termos de quantidade, mas sim em termos de nitidez, né, dessas inscrições rupestres. Então, é exatamente na sétima cidade, né, a última cidade, onde está localizada as inscrições rupestres, né, de forma mais nítida, tá? Não é nem em maior quantidade, sim com relação à nitidez, né, com relação à clareza, vamos dizer assim. Tá? A maior parte delas, né, a maior parte dessas inscrições rupestres, localizadas lá na sétima cidade, né, estão na cor vermelha. E aí, entre as formações que mais chamam a atenção, que mais impressionam, sobressai o casário, ou não, o casaril, né, e a Gruta do Pajé. A Gruta do Pajé, né, que é essa que você está vendo aí em imagem abaixo, né, a Gruta do Pajé.
Então, essa gruta do Pajé está localizada aí na 7ª cidade, né? E é na 7ª cidade onde as inscrições rupestres, tá? Lembrando que as inscrições rupestres, né? Nós já falamos isso em outros encontros, né? São aquelas pinturas que vocês observam, aquelas pinturas históricas, né? Que vocês observam, né? Que podem ser observadas aí em parques arqueológicos, né? Como o parque lá da Serra da Capivara, né? Como o nosso parque aqui em destaque no momento de 7 cidades, que foram feitas aí pelos nossos antepassados há milhares de anos atrás. Ok? Alguma pergunta, alguma dúvida? Podemos avançar? Olha só, galerinha. No nosso slide seguinte, né, agora nós vamos destacar mais algumas características, né, desse Parque Nacional de 7 Cidades, e ele está localizado exatamente numa das áreas mais secas, né, do nosso Nordeste, né? Mais precisamente, né, numa parte de transição entre Cerrado e Caatinga, tá? Anunciam-se na bacia, né? Podem ser vistos, né? Mais precisamente na bacia sedimentar do Rio Parnaíba, né? Com destaque aí para afloramentos de rochas da era Paleozoica, tá? Da era Paleozoica. Então, olha só, onde o parque, mais especificamente, né? Onde esse Parque Nacional de 7 Cidades, né? Encontra-se, tá? Então, você vai observar, né, que ele está localizado numa das áreas... Opa, o vermelho aqui está muito intenso, né, galera? Vamos mudar aqui, ó. Pronto. Vamos colocar aqui um amarelinho, pronto. Então, ele está localizado, né, numa área do Nordeste que se caracteriza por ter um clima muito seco, né? Uma área de Caatinga, uma área de clima tropical, né? Tropical semiárido, tropical típico. Então, na transição entre o Cerrado e a Caatinga, né? Ou seja, na transição dessas duas vegetações, né? Ou seja, o Cerrado e a Caatinga, tá? E aí lá é uma área de bacia sedimentar, né? Que é exatamente a bacia sedimentar do Rio Parnaíba, né? Onde os afloramentos de rochas são da era, né? Foram formados, né, na era Paleozoica, em torno de 416 e 359 milhões e 359 milhões de anos. Alguma dúvida, alguma pergunta? Então tá claro, né? Vocês viram que o parque está localizado, né, a nordeste do nosso estado, mais especificamente tomando aqui a nossa capital como referência, né? Está localizado na parte norte, né? Como se fosse, ou melhor, como se fosse não, é no sentido litoral, não é no litoral, mas é no sentido, né? Ou seja, quem vai para o litoral, apesar de ser antes, tá? E é uma área que se caracteriza exatamente por ser uma das áreas mais secas do Nordeste, né? Uma área de clima tropical, né? De clima tropical semiárido, na transição entre o Cerrado e a Caatinga, né? Na transição entre essas duas formações vegetais, né? O Cerrado e a Caatinga, né? Que é bem típico aqui do nosso Nordeste. E aí vejam que, em termos geológicos, essa área, gente, ela é uma área de bacia sedimentar, tá? Ou seja, formação sedimentar, e aí ocupa exatamente uma área da bacia sedimentar do Rio Parnaíba, também chamada de bacia sedimentar do meio norte. Tranquilo? Olha só, tais formações geológicas, né? Tais formações geológicas
insinuam-se por entre folhagens, né? Olha a vegetação que nós encontramos lá naquela área. Insinuam-se por entre folhagens de muricis, paus-terra, palmeiras, buritis, carnaúbas, tucus, entre tantas outras manchas de vegetação que preservam, que, além dessas que nós citamos, né, podem ser observados também juazeiros, juremas, né, aroeiras e cactos, né? Cactos vocês podem lembrar aí do xique-xique, mandacaru, né? E a coroa de frade, né? Então são exemplos aí, né, da vegetação, são exemplos da flora que são encontrados aí no Parque Nacional de Sete Cidades, né? E aí vejam que ele está localizado em uma das áreas mais secas do nosso Nordeste, né? Mais especificamente uma área de clima tropical, né? Com temperaturas bem elevadas, não é tão chuvoso, né? E em termos de flora, em termos de vegetação, vejam aí que se destacam muricis, paus-terra, palmeiras, buritis, carnaúbas, tucuns, né? Entre tantas outras manchas de vegetação, e ainda podemos constatar também juazeiros, juremas, aroeiras, cactos, como no caso aí do xique-xique e a coroa de frade. Então, olha só. Tudo aquilo que nós observamos, né, que nós já constatamos aqui, é obra da ação, com relação, né, ao Parque Nacional de Sete Cidades, é obra da ação da chuva, do vento e do calor inclemente, né, calor intenso sobre as rochas de arenito, né? As rochas de arenito, as monumentais esculturas naturais, né? Que possuem aí dezenas de metros, né? E aí essas esculturas, né, naturais que têm dezenas de metros, elas ganham, né, o ritmo aí da imaginação. Como assim? Ou seja, você olha para aquela figura, né? Você olha para aquela imagem, para aquela feição lá geomorfológica, tá? Geomorfológica. E aí você vê, né, que aquela formação rochosa, né, ela gerou uma feição geomorfológica que se assemelha, né, que tem a aparência do dedo de Deus. Ou seja, essa topografia ruiforme tem a aparência do dedo de Deus, o arco do triunfo, a cabeça de Dom Pedro, tá? A cabeça de índio, o casco de tartaruga, a pedra do elefante, e aí inúmeras outras, né? Como vocês podem observar aqui, as pedras do cachorro, da rã, o pé gigante, o beijo dos lagartos, o mapa do Brasil, né, muito conhecido aqui o mapa do Brasil, né, os três reis magos, a pedra do falo, entre tantas outras, né, quanto mais o quê? Quanto mais a vista, né, desvendar, né, quanto mais, né, você tiver esse poder aí de observação, tá? Tranquilo? Alguma pergunta? Dúvida? Tá claro, né, gente? Então vamos partir para o nosso slide seguinte. Olha só. No nosso próximo slide, né, o destaque aí é para um outro parque, né, que fica localizado em área urbana, né, mais especificamente na área urbana da nossa capital, né? Talvez você aí que mora um pouco mais distante, não conheça, né, ou talvez não tenha ouvido falar, mas aqui nós temos um parque chamado, ali nas proximidades do shopping, um parque chamado de Parque da Floresta Fóssil, tá? Então, olha só, esse Parque da Floresta Fóssil, ele está situado no município, né, mais especificamente no núcleo urbano, tá? Está no município de Teresina e mais especificamente no núcleo urbano de Teresina. Localizado aí na bacia sedimentada do Parnaíba, né, como nós já destacamos, bacia sedimentada do Meio Norte, né, também chamada,
E aí, por ser uma bacia sedimentar, é claro, apresenta rochas sedimentares, né? Das formações aí Piauí e Pedra de Fogo. E aí, esse parque ele está distribuído, ele se dispersa, né? Ele se espalha exatamente em ambas as margens do rio Poti, abrangendo, né, uma área de aproximadamente aí 9.000 metros quadrados, né? 9.000 metros quadrados. E é um sítio natural, né, datado aí da era paleozoica, tá? Onde troncos permineralizados, né, permanecem em posição vertical, né, ou seja, posição mesmo de vida, né? Fazendo o quê? Fazendo parte aí dos sedimentos que constituem a formação geológica denominada de Pedra de Fogo, tá? Ou seja, uma formação típica da bacia do Parnaíba, né? A bacia sedimentar do Parnaíba, não estamos falando de hidrografia, né? Da bacia sedimentar do Parnaíba ou bacia sedimentar do Meio Norte, né? Que, em termos de idade, né, tem aproximadamente aí 238 milhões de anos, tá? Então, observe aí que o nosso Parque da Floresta Fóssil, que está localizado aqui na nossa capital, né, dentro do núcleo urbano, né, de Teresina, né, nas proximidades ali do shopping, ele está localizado numa área de bacia sedimentar do Parnaíba ou do Meio Norte, né, sobre rochas sedimentares das formações Piauí e Pedra de Fogo, e aí ele se distribui, ele se dispersa em ambas as margens, ou seja, nas duas margens do rio Poti, tá? Com uma área de 9.000 metros quadrados. Tá? E aí, um ponto que chama a atenção, né, que merece um destaque maior, é exatamente o fato dos troncos, né? Lá, o que é que nós temos nesse parque da Floresta Fóssil? Nós temos troncos, né, que no passado foram árvores, permineralizados, ou seja, que com o decorrer do tempo, né, eles tiveram lá a sua composição, né, eles tiveram lá na sua composição minerais, né, e, detalhe, estão em que posição? Na posição vertical, né, a posição vertical, ou seja, posição de vida. Posição de vida. Isso é o que mais chama a atenção com relação ao nosso parque aí da Floresta Fóssil. Ok? Olha só, gente. Nós falamos troncos na posição vertical, né? Troncos que foram permineralizados, né? Ou seja, na própria composição, né? Foi inserido, né? Minerais, né? O próprio tempo se encarregou disso. E aí você vê os troncos aqui, olha aí, na posição que vertical, tá? Como nós destacamos anteriormente, posição de vida, tá? Então, olha só, pronto, os caules, pronto, vamos ativar aqui a nossa canetinha de novo, né? Agora sim, isso, os caules, né? Estão fossilizados, né? E aí, como nós já destacamos, eles são encontrados, localizados, né, numa formação da bacia sedimentar do Parnaíba, chamada de formação Pedra de Fogo, tá? Que demonstra o quê? Demonstra que no passado existia nessa área uma imensa floresta tropical no território piauiense. Uma grande floresta tropical no nosso território, né? Então, esses caules fossilizados, tá? Encontrados aí nessa área da bacia sedimentar do Meio Norte, do Parnaíba, né? De formação Pedra de Fogo, isso demonstra que no passado existia o quê? Uma imensa floresta tropical no território piauiense, né? E aí, gente, o que denominamos formação Pedra de Fogo são as camadas constituídas por quê? Por arenitos, siltitos, argilitos, margas, silecitos,
e lentes de calcários, né? São os tipos de rochas, né, existentes aí nessa formação Pedra de Fogo, né, onde o Parque da Floresta Fóssil está localizado. Então, vocês observam aí, né, a presença aí de arenitos, siltitos, argilitos, margas, silexitos, né, e lentes de calcários, né, silexitos e lentes de calcários. Então estão localizados aí, podem ser encontrados no Parque da Floresta Fóssil, né? No nosso slide seguinte, né, a Floresta Fóssil do Rio Poti, ela ocupa, né, uma área de 13, em termos de hectares agora, né, uma área de 13 hectares, né, e pode ser estendida, né, ou melhor, pode ser entendida como o quê? Como um museu a céu aberto, né? E possui o quê? Possui um caráter científico, paleontológico, arqueológico e cultural, tá? Resultando aí num valor paisagístico, né, incalculável, né? Assim como apresenta também um grande potencial educativo e turístico. Então, observe aí nesse primeiro trecho, né, que esse Parque da Floresta Fóssil ele ocupa uma área que chega em torno de 13 hectares, né, e pode ser entendida como, pode ser interpretada, aquela área lá do parque, pode ser entendida como um museu a céu aberto, já que ali se formou há milhões de anos atrás, tá? Considerando o quê? Considerando seu caráter, né? Ou seja, esta área ela tem um valor muito grande, né? Ela tem um caráter científico, paleontológico, arqueológico, cultural, né? Ela tem um grande valor paisagístico, além do que? Além de um enorme potencial educativo e turístico, tá? Então, o Parque Ambiental da Floresta Fóssil do Rio Poti, ele constitui o quê? Ele constitui um acervo paleontológico raro, né? Onde existem troncos datados da era paleozoica, né? Com aproximadamente aí 270 milhões de anos, tá? E aí o parque guarda informações, tá? Muito importantes, né? Que servem, que representam fontes de pesquisa para estudiosos, né? Estudiosos aí da área da geologia, estudiosos da área da própria geografia, da própria arqueologia, da própria história, sendo o único no mundo, e aí eu queria chamar a atenção para vocês com relação a essa parte, é o único no mundo dentro do quê? Dentro da zona urbana, né? Afinal de contas, nós já destacamos que esse parque ele está dentro do núcleo urbano do município de Teresina. Então, é o único no mundo dentro da zona urbana com troncos o quê? Com troncos em posição de vida ou de crescimento. Como assim, professor? Posição vertical, né? Posição vertical. O que significa que se tornaram o quê? Fósseis no lugar exato em que viveram. No lugar exato em que viveram. Tá? O tombamento aí de áreas, né, como a floresta fóssil, ocorre por... Tombamento é um processo, né, administrativo, né, um processo aí por parte aí do governo, por parte aí do executivo, tá? Pode ocorrer na esfera federal, na esfera estadual, na esfera municipal, que se caracteriza, né, exatamente por dar uma proteção, né, após concluído esse tombamento, dar uma proteção maior àquela área, tá? Exatamente pelo fato daquela área, né, ela representar uma riqueza, ela tem um valor histórico, tá? Ela tem um valor arqueológico. Então, o tombamento de áreas como a floresta fóssil ocorre por se acreditar que essa é uma riqueza que precisa ser o quê? Preservada. Preservada, né? Para o usufruto, né? E o conhecimento da história pelas gerações presentes e futuras. Então, em decorrência disso, né, é necessário que se faça, né,
o tombamento não só de outras áreas de grande importância, né? Não só dessa área aqui, como nós já destacamos, mas também de outras áreas de grande importância arqueológica, histórica, tá? Alguma dúvida, alguma pergunta, galerinha? Podemos avançar? Então vamos partir aqui para o nosso próximo slide, né? No nosso próximo slide, o destaque agora exatamente aí para a parte de identidade cultural. Então, olha só, gente. A identidade cultural, galerinha, ela destaca, né? Ela representa, ela vem a ser, né? Exatamente um conjunto aí de traços culturais, tá? Característicos de um determinado grupo social. Então, a identidade cultural, ela representa isso, né? A sua identidade cultural, ou seja, ela se refere a traços culturais, né? Característicos de um determinado grupo social, né? Que nos mostra, né? Que mostra, né? Que nós fazemos parte de um determinado grupo. Ou seja, isso mostra, né? Que aquele indivíduo faz parte de um determinado grupo. Tá? Então, esses traços são responsáveis por definir esse grupo, diferenciando dos demais grupos e gerando em seus membros o que, gente? Um sentimento de pertencimento, tá? É um sentimento de pertencimento. Né? Olha só, a identidade cultural, ela tem a ver com quem somos enquanto grupo, né? Essa identidade cultural, ela tem a ver com quem somos enquanto grupo, tá? E essa identidade, ela se manifesta a partir... Essa identidade, ela se manifesta a partir de determinados traços culturais, aí, tais como a língua, a religião, nossa língua portuguesa, a religião, os ritos, as festas, as manifestações artísticas, né? No caso aqui do nosso Brasil, as festas, né? O próprio carnaval, né? Eu não falo o carnaval, digamos assim, de uma maneira geral, mas especificamente aqueles desfiles, né, que nós observamos ali pela parte sudeste do Brasil, Rio e São Paulo, né, que mostra, né, que são verdadeiras obras de arte, né, que nesse período do ano, né, são divulgadas, são mostradas, tá? Ou seja, aquilo ali é bem típico aqui do nosso país, né? Assim como também a festa que ocorre lá em Parintins, né? A festa do Bumba Meu Boi, que ocorre lá em Parintins, né? Que ocorre lá a disputa, no Amazonas, que ocorre a disputa entre os bois caprichoso e garantido, tá? Então ali é típico daquela área. Mesmo quando o indivíduo se separa de seu grupo, ele carrega consigo essa identidade. Isto é, esse conjunto de elementos culturais, tá? Que o vinculam, ou seja, que liga aquela pessoa ao grupo do qual ela faz parte. Tá? Então, mesmo que esse indivíduo se separe de seu grupo, ele carrega consigo essa identidade. Ou seja, esse conjunto de elementos culturais, né? Então, no caso aqui do exemplo aí que vocês estão vendo, um indiano que vai viver na Europa, por exemplo, tende a manter sua identidade cultural. Então, ele vai viver na Europa, mas ele vai... A vestimenta, a religião, né? No caso o hinduísmo, que os indianos, em sua maioria, praticam, a própria língua, né? Inclusive, por ele ter esses traços, esses elementos culturais, isso vai fazer com que ele tenha dificuldade de se inserir, né, naquele país, né? Exatamente em decorrência dele carregar esses traços culturais, dele ter uma identidade cultural que o diferencia das pessoas que vivem naquele país lá da Europa, como é o caso aqui em destaque, né? Como é o caso que está exemplificando aí, certo? Olha só, gente. No caso específico da identidade cultural brasileira, tá? Essa identidade cultural brasileira é um conjunto de traços culturais que definem o que é ser brasileiro.
Então, essa identidade cultural brasileira, ela é esse conjunto de traços culturais, tá, que definem o que é ser brasileiro. E aí, em tese, né, os brasileiros compartilham o quê? Determinadas características culturais, né, que fazem com que cada um deles se sinta parte da nação. Tá? E esse conjunto de traços distintivos, né, é chamado de brasilidade. Esse conjunto de traços distintivos é chamado de brasilidade. Né? Como você pode observar na imagem, uma das coisas que mais chama a atenção aqui no nosso Brasil é exatamente a diversidade cultural do nosso país. Né? Nosso país, por ser bem grande, bem extenso, né? Formado aí, ocupado por pessoas, né? Por grupos diferentes, né? Vocês sabem que aqui já existia o indígena, posteriormente chegou o branco, o português, né? O europeu, no caso, posteriormente chegou, entrou, ou melhor, foi trazido à força, né? O africano, tá? O negro africano, e aí mais à frente nós ainda podemos colocar como fazendo parte, né? E diga de passagem, com uma contribuição muito importante, pessoas de outras partes do mundo, né? Europeus, só que aí no caso não foram mais os portugueses, né? Foram alemães, italianos, japoneses, sírio-libaneses, né? Então, essas pessoas contribuíram muito para a formação, né, do nosso país. Olha só, gente, é comum nos identificarmos, ou sermos identificados por estrangeiros exatamente por quais características, né? Quais qualificações que são dadas a nós brasileiros, né? Ou seja, nós somos considerados um povo alegre, comunicativo, caloroso e criativo, né? E aí certas manifestações culturais, como carnaval ou hábitos alimentares, né? Feijoada, né? Parecem fazer parte desse rótulo de ser brasileiro, né? Ou seja, nos identifica, né? Fazem com que pessoas de outros países nos identifiquem, né? Estudiosos da cultura nacional chamam a atenção para um fenômeno característico da formação do povo brasileiro, que exatamente, gente, aqui no nosso Brasil, a miscigenação se destaca, é muito aí, né, um fenômeno característico do nosso povo, exatamente a miscigenação, essa mistura de raças, né, mistura de, né, pessoas aí que surgiram a partir, né, da união de pessoas de origem, né, de etnia diferente, né, tá? Ou seja, pessoas que surgiram a partir de uniões entre branco e o negro, entre o negro e o índio, entre o índio e o branco, né? Historicamente sendo frutos da mistura das culturas negra, indígena, europeia, e essa mistura seria, em grande medida, definidora da nossa identidade. Então veja bem, né? Veja que essa mistura do nosso povo, essa miscigenação do nosso povo, né? Ela vem a ser, em grande medida, né? Aquilo que define o nosso quê? Nossa identidade, tá? Outro ponto que nós podemos destacar aqui com relação à nossa identidade cultural, no caso específico do Brasil, é que a constituição do povo brasileiro ela é multiétnica, ou seja, a formação do povo brasileiro é multiétnica, né? Multivários, né? Decorrente de várias etnias, tendo em vista a variedade de grupos que constituíram, né? Que colaboraram para a formação da nossa população. Então, olha só, além do nativo indígena, nós temos o africano, né, trazido à força para o Brasil, o europeu, o colonizador, no caso português, e aí outras imigrações importantes, né, como é o caso aí da italiana e japonês, né, árabe, né, eles contribuíram e muito para ampliar ainda mais o quê?
ainda mais a enorme diversidade histórico-cultural brasileira. Tá? Não é à toa que o quadro aqui abaixo, a imagem, né, mostra pessoas e, se você observar a face dessas pessoas, todas diferentes, todas com características ali próprias, né? Ou seja, o nosso país ele é o quê? Ele é multiétnico, tá? E aí vamos a uma questãozinha, né? Antes de encerrarmos a nossa aula, tá? Como vocês podem observar, né? No nosso vamos praticar. Então, olha só. A primeira questão diz apontar, pede para apontar o Parque Nacional criado em 1961, ao leste do Piauí, olha aí, já deu uma boa dica, famoso por suas formações rochosas, tá? Que, segundo pesquisadores, compõe um conjunto de construções erguidas, né, por uma antiga civilização, que também marcou sua passagem com inscrições rupestres, né, existentes ainda hoje no parque. E aí, gente, que parque é esse? É o Parque Nacional da Serra da Capivara? Parque Nacional da Serra das Confusões? Parque Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba? Parque Nacional de Sete Cidades ou Parque Nacional da Chapada das Mesas? Gente, olha, o Parque Nacional da Serra da Capivara não é porque ele está localizado, é na parte sudeste do nosso estado, né? Na área ali de São Raimundo Nonato, Coronel José Dias, Brejo do Piauí, né? Então, a questão 1 aqui, a resposta dela é exatamente a letra B. Opa, desculpa, a letra B não. Vamos apagar aqui. Pronto, agora vamos desfazer aqui. Pronto. A alternativa correta é exatamente a letra D de dado. Parque Nacional de Sete Cidades. Agora aí sim, né? Parque Nacional de Sete Cidades, né? Localizado lá em Piracuruca e Brasileiro. Ok? Tranquilo? Galerinha, eu estou observando aqui que o nosso tempo expirou. Por hoje é só, né? Eu deixo aí meu desejo de uma boa tarde de aula para vocês. E parabenizo a vocês, né, por estarem pleno sábado assistindo nossa aula. Mas por hoje é só. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, galera!